A seguir, esporte. Muito bem, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Além disso, você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, estamos dividindo a bancada. A nosso convite, Luiz Carlos Carvalho, diretor e narrador esportivo da Rádio Planalto de Passo Fundo. Conosco, no outro lado da tela, lá na querida cidade de Canoas, o nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. O programa de hoje começa lamentando o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que cedeu a virada para o Atlético Mineiro, praticamente no ocaso de uma partida. Uma partida praticamente ganha, 2-0 no primeiro tempo, cedeu a virada no finalzinho, que é profundamente lamentável. No clássico, que é considerado do interior e capital, entre Juventude e Internacional, a supremacia do Internacional para a surpresa de muita gente. Resultado final, 3-1 lá no Alfredo Jaconi. Agora o Brasileirão para a data FIFA durante estes últimos dias aí e, consequentemente, nós vamos aguardar o que nos reserva o Brasileirão para a próxima etapa. A verdade é que o Botafogo é líder absoluto, o Fortaleza vem logo em seguida. Aliás, o Fortaleza será o próximo adversário do Internacional em jogo atrasado. Daqui a pouco a gente fala também sobre o futsal. Aliás, beleza a participação do Passo Fundo Futsal no Brasileirão. Perdeu a primeira agora para o Sport Recife e tem o jogo de volta nesta quinta-feira, 20h, lá no Comercial. E a presença do público não precisa dizer, já está reservada. É jogo de vida ou morte, portanto. Reverte o resultado porque perdeu por 2-1. Revertendo esse resultado, pode continuar nesta bela campanha que faz o Passo Fundo Futsal. Daqui a pouco a gente volta, falando em esporte na TV Passo Fundo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conforme o anunciado, estamos dividindo a bancada com o narrador esportivo e diretor de esportes da Rádio Planalto, narrador Luiz Carlos Carvalho. Fique à vontade, é um prazer tê-lo de volta no nosso programa, Carvalho. Saudação, Jorge, aos amigos. É sempre um prazer falar de esporte, que é sinal de amizade. Nós temos muitos assuntos aqui a serem abordados hoje, o Carvalho. O seu Fluminense, que deu uma virada aí, estava na corda bamba, não é? O Grêmio, que está com altos e baixos na competição. O Internacional agora parece que encontrou o caminho. Não dá para dizer encontrou o caminho, de repente vacila outra vez. E você, Carlos Dantas, aí em Canoas, como está a situação? Tudo bem, Jorge Antônio Guedes? Uma saudação ao nosso convidado, o grande Luiz Carlos Carvalho, aí, narrador da Rádio Planalto. Olha, embora esse fim de semana eu desliguei do mundo, né, no interior, dos interiores de Santa Catarina, mas depois tomei pé dos assuntos e não vi nenhuma surpresa. Quando o senhor fala, é profundamente lamentável que o Grêmio perdeu no apagar das luzes. Não é profundamente lamentável. Essa é a realidade. O time do Grêmio é limitado. Enquanto isso, o Roger começa a dar uma cara de time no Internacional, mesmo jogando fora. Estádio lotado, Alfredo Jaconi fez um sonoro 3-1 ao natural. Para encerrar essa primeira participação aqui, o Passo Fundo Futsal, depois de 12 jogos, perde a primeira. Mas não sei se o Carvalho concorda. Perdeu quando podia perder. Ou seja, fora de casa, terminou o primeiro tempo, vai começar o segundo tempo, dia 5, às 20 horas, em Passo Fundo, com ginásio hiper super lotado. Pior é o IESP, Carvalho, que empatou em casa num jogo de ida. Aí complica, né? Pois é, é uma derrota que agora obriga a buscar também o resultado, mas a gente sabe da força que tem o Passo Fundo Futsal jogando diante da sua torcida. Vai lotar mais uma vez a Arena Comercial, uma grande campanha, extraordinária campanha que faz o Passo Fundo Futsal. A torcida vai ter que jogar junto, apoiar o time do início ao fim. É possível reverter o resultado. Já demonstrou, foi um placar ali, 1 gol de diferença para o adversário. Não tem saldo de gols. É ganhar essa partida, forçar a prorrogação, buscar essa vaga, encaminhar uma presença na semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu confio muito nessa equipe que demonstrou. Começou com dificuldades, poder de reação, cresceu uma grande campanha no estadual, no brasileiro. Vamos confiar no Passo Fundo Futsal. Dantas. Eu também confio na equipe. Só não pode... eu notei que a equipe do Passo Fundo entrou muito ansiosa. Esse grupo aí, embora tenha alguns jogadores tarimbados, experientes, mas a maioria, acho que não tinha chegado no nível de uma competição em nível nacional, com televisão do lado, tudo muda. Então eu notei muita ansiedade e nervosismo na equipe do Passo Fundo Futsal. Futebol tem, né? Só que agora é a hora de ver quem é quem. Então eu também tenho certeza que a torcida vai participar. E já vou deixar um recado para a torcida aí, pelo amor de Deus. Não joguem cerveja na quadra. Não joguem objeto na quadra. Porque cada água que vocês jogarem, vocês estarão beneficiando o Sport Recife. Vai ter que parar o jogo, secar a quadra, e é tudo que os árbitros querem. Quando encrespa um jogo de definição, quem mais joga nesses jogos quando esquenta demais são os secadores de quadra. O adversário sabe que jogar em Passo Fundo é muito difícil. O próprio Náutico lá de Recife também veio aqui, perdeu, outros perderam. Jogar na Arena Comercial é muito difícil para o adversário. Então a gente confia, o time vem fazendo bons jogos em casa, vem fazendo um bom campeonato estadual, uma grande campanha também. E muitos jogadores cresceram. Alguns que não estavam jogando cresceram muito. Coletivamente cresceu o Passo Fundo Futsal, cresceu na hora exata. E também o bom trabalho do professor Flávio, né? O Flavinho,
que teve a sua permanência renovada, né? Permanece no comando da equipe. Vamos confiar, jogar junto com a equipe, uma vitória, Passo Fundense chegar numa semifinal, seria uma consagração para o futsal da cidade. Você, Luiz Carlos Carvalho, com sua equipe esportiva, certamente está acompanhando todos esses jogos em andamento no futsal de Passo Fundo, né, com o nosso representante, o Passo Fundo Futsal, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual. O que mais impressionou até o presente momento? O jogo que mais motivou a sua equipe, inclusive, a motivar o próprio torcedor durante o andamento dessa partida? Foram muitas vitórias. Eu lembro de jogos aí com o goleiro Queixo, né, Dantas, sendo decisivo. Um jogo ele marcando 3 gols numa partida. Isso é fantástico. Imagine um goleiro marcar 3 vezes. Eu vi muitos jogos marcantes contra o Náutico também. Eu gostei praticamente de todos os jogos que a equipe fez em casa. Não dá para definir assim, este jogo me impressionou mais do que o outro. Nada disso. Eu acho que todos os jogos em casa, todos... A torcida jogou junto, vibrou com o time, apoiou. Eu gostei praticamente de todos os jogos realizados em Passo Fundo. E daí, Dantas? O que mais me chama a atenção, em primeiro lugar, é a organização da equipe técnica em termos de direção. E isso, obviamente, reflete na quadra. Porque a volta do preparador físico foi fundamental. O professor Flavinho não cansa de elogiar o preparador físico de Passo Fundo pela qualidade. É um time que sempre define nos últimos segundos do segundo tempo, que é uma regra básica do futsal. Quem tem melhor preparo físico vai definir, nem que seja com o goleiro linha, no último minuto. E é isso que o Passo Fundo tem feito contra todos os adversários. Tem sobrado em quadra em termos de preparo físico. A novidade é a chegada do novo pivô, que é o Capinha. Eu não me lembro desse jogador, mas tem uma boa referência e chega com tudo. Parece que já vai estar à disposição para jogar, porque agora é a hora dos pivôs, né? Matheus Gaúcho vem meio assim, devagar, tá? Ele é mais goleador do que isso. E talvez agora é a hora do momento de brilhar a estrela dele. E o Pato fazendo aquele trabalho tático e técnico, que os pivôs estão muito bem marcados, porque o que aconteceu, Carvalho? Com a história que o time do Passo Fundo era líder invicto até o último jogo, as outras equipes começaram a olhar melhor os vídeos e a marcação em cima, principalmente dos nossos pivôs, foi fundamental. Com isso apareceu o trabalho dos alas, como por exemplo Ponce, vem jogando muita bola, para mim um dos mais habilidosos da equipe do Passo Fundo. Tem o Viana, né? O Caio, o Japa, que está crescendo, e o Samuca, aquele jogador operário, marcador e tem muita velocidade. Enfim, o Passo Fundo sabe que entrou na reta final e no funil agora que cada vez estreita mais. Obviamente que os adversários vêm com muita marcação. Eu entrou também, né? É o Nenê, né? Numa grande fase, né? Também, exatamente. E o Pato fazendo gol, né? Queixo, né? E o Pato fazendo gols importantes para a equipe. Voltou a balançar a rede. É fundamental que agora se o Pato, mais o Capinha e o Matheus Gaúcho brilhando sua estrela como ele é de brilhar em reta final, em grandes jogos, se Deus quiser o Passo Fundo passa e vamos para a próxima. Porque os outros adversários possíveis aí, para deixar o nosso telespectador lá por dentro, pode ser o Iesco de Carazinho, aí sim, uma final Passo Fundo e Iesco, cai a casa, cai o mundo. O Chopinzinho que empatou, o Iesco começou mal, empatou em casa, toda a classificação passa por casa, primeiro jogo. Então o segundo jogo vai ter que jogar no Paraná, vai ser dia 6 de setembro. O América do Rio Grande do Norte e o Apodi do Paraná jogam dia 7. E tem mais o Fortaleza e Concórdia, dia 10/9. Né? Porque o Apodi empatou com o América, o Fortaleza na casa do Concórdia ganhou de 3-1. O Fortaleza é certo o próximo semifinalista, porque é uma das equipes, além de ter uma tradição,
de revelar grandes jogadores para o futsal brasileiro. É uma equipe muito bem organizada também. Então, o Concórdia, para mim, é inferior tecnicamente. Eu vi essa equipe jogar contra o Iesco em Tapera e certamente, na minha opinião, um deles é o Fortaleza. Tanto que ganhou fora de casa por 3-1. É o futsal desse primeiro campeonato brasileiro que, na minha opinião, já é um sucesso, hein, Carvalho? Sem dúvida. Estou gostando muito desse campeonato. E conquistou a torcida, grande público sempre. O público está adorando esse campeonato. A verdade, Luiz Carlos Carvalho e Carlos Dantas, é que o Passo Fundo tem que pensar única e exclusivamente na partida, no compromisso contra o Sport Recife. Perdeu de 2-1 fora de casa, pode ganhar com qualquer resultado aqui, forçando a prorrogação e pênaltis, é isso? É isso aí, no futsal não tem o saldo de gols, o que importa é o placar. Então, qualquer vitória leva à prorrogação. Então, ganhar é fundamental. A torcida tem que ter aquela calma, a tranquilidade. Se o gol não sair no começo, pode sair durante o jogo. Calma, o gol vai acontecer. A gente confia nessa equipe. Enquanto você e o Dantas comentavam a respeito do Passo Fundo Futsal, era reproduzido pelo Fernando aí, eram os lances de gols ocorridos na última partida realizada pelo Passo Fundo Futsal, quando perdeu por 2-1 para o Sport Recife. Está na tela de novo, Dantas. A equipe do Sport Recife, muito bem organizada, muito bem treinada, assisti todo o jogo. O Passo Fundo sentiu o jogo. Eu notei, como eu falei antes, uma equipe muito nervosa, ansiosa, não nervosa, mais ansiosa. Na hora de definir, não conseguia definir como sempre vinha fazendo. As jogadas de triangulação no ataque não conseguiam entrar. As que entraram, o goleiro deles fez 2 grandes defesas. E mais uma vez, o Queixo, na minha opinião, foi o grande destaque. Não sei o que o Carvalho viu no jogo, se ele assistiu ou coisa parecida. Basicamente isso, né? Também toda a pressão, é um clube de muita torcida, uma torcida apaixonada do Sport Recife, também pesa. E é natural que o Sport teria que partir para cima, tomar iniciativa jogando no seu ginásio, tentando colher a vantagem. O adversário, então, o goleiro fazendo as defesas. O Queixo vem numa grande fase na equipe Passo Fundense. Então a gente mantém a esperança, são 2 grandes equipes, né? Esperar que aqui o fator local também seja decisivo na próxima quinta-feira. Ok. Agora nós vamos ao lado do futebol de campo, futebol profissional, a Copinha Zagallo, idealizada pela Federação Gaúcha de Futebol, que já teve 2 rodadas no seu andamento e que tem os representantes de Passo Fundo nesta competição buscando um lugar ao solo, ou seja, uma Copa do Brasil na próxima temporada. Não é difícil não é impossível não, Luiz Carlos Carvalho. Pois é, o Passo Fundo que muda a sua linha de trabalho, muda a comissão técnica, o Diego assume, faz uma mescla de experientes e jovens, larga bem uma grande vitória contra o Aimoré, que tem bons jogadores também, tanto é que ganhou do Ipiranga de 3-2. E depois jogo difícil, como sempre contra a dupla Grenal, o jogo lá em Eldorado, sua derrota por 1-0, mas está ali no páreo. Agora joga em casa, fundamental buscar a vitória contra o São José, às 19h30 nesta quarta-feira. E já o Gaúcho teve tudo para ganhar da equipe do Internacional, teve mais situações, tinha perdido lá contra o Juventude em Flores da Cunha, fez bom jogo. Tá na tela. Neste jogo aí, aquela bola do Gaúcho bateu na trave, teve jogador pedindo gol ali. Mas é isso mesmo, contra a dupla Grenal sempre é difícil. Agora tem 2 semanas de preparação o Gaúcho e depois é contra o São Paulo, adversário que vem muito mal com 2 derrotas em 2 jogos. Eu assisti o Gaúcho. O Passo Fundo não vi jogar ainda. Mas o Gaúcho não pode perder os gols que perdeu em casa. Não pode. E parece que a competição era mais complicada mesmo contra a dupla Grenal. Claro que o Inter veio com a equipe de sub-20, mas o Passo Fundo perdeu muitos gols. Aquele da trave foi um detalhe, uma bela cobrança de falta, mas o gol no final, que o jogador chegou a se passar da bola embaixo dos paus, não pode perder um gol daqueles. Mas faz parte. Agora é tentar
descansar, porque o Gaúcho caiu no copo, né? Você lembra do tempo do sorteio? Aqueles campeonatos amador, ó, nosso time caiu no copinho, tá no copo, não vamos precisar jogar essa rodada, só a outra. É o caso do Gaúcho. Enquanto isso, o Passo Fundo vem numa vitória, com um belo projeto que me chama a atenção, é o projeto do Passo Fundo, em mesclar jogadores, eu acho que o Gaúcho pensa assim também, em mesclar jogadores com alguns mais cascudos. Né? A única coisa que eu fiquei meio assim, ô Carvalho, quando a gente mais precisou do Michel, ele não estava. Ah, tá sentado com o Santa Maria. Mas estava alguém pegar o ônibus e ir até a Magé e falar com o Michel: ó, Michel, terminou? Vamos lá com nós. A diferença de salário é alta, mais ou menos, né? Agora saiu o Michel fazendo seus gols e o Passo começou uma campanha muito bem. Vamos ver se mantém. E tem tudo para ganhar na equipe de São José. Por quê, Carvalho? Eu acompanhei aqui, teve uma reunião no São José depois do rebaixamento para a Série D, em que foram muitos jogadores mandados embora e a faixa salarial foi reduzida quase que à metade. Eu falava com o pessoal da Rádio Mais Independência, disse que fizeram uma limpa em termos de renovar e não tem mais salários como tinham para disputar o Campeonato Brasileiro de Série C. Então, de repente, é uma equipe em formação, não estreou ainda, e de repente uma chance para o Passo Fundo, né? Jogando em casa, tem que fazer o dever de casa. Vencer a equipe de São José. Mesmo em formação, quem entra quer mostrar futebol também. O Passo Fundo só não está na Série A porque o Michel chegou atrasado. Se o Michel tivesse jogado a Série 2, o Passo Fundo estava na Série A hoje. O Passo Fundo foi muito bem, a melhor campanha desde que caiu para a Série 2 foi este ano. Faltou a figura do artilheiro, faltou aquele que chegava lá para fazer o gol. Um gol que colocaria o Passo Fundo na Série A diante do Monson. Esse que faria o gol era o Michel, sempre foi goleador jogando na equipe. Mas está de volta aí e certamente vai fazer muitos gols. Já fez contra o Aimoré, com o seu estilo, subindo para cabecear, muito bem. E o Gaúcho também está na renovação, né, Jorge e Dantas? O Gaúcho também está renovando aí, manteve alguns jogadores. O que é interessante do trabalho do Gaúcho é a continuidade. Mantém o treinador para um trabalho a longo prazo e esse detalhe pode dar bons frutos para o Gaúcho. Não ficar trocando toda hora. No Gaúcho eu acho que está no caminho certo. Também, além do Passo Fundo, claro, que é uma mescla interessante, experientes e jovens, é o caminho. Só com a gurizada você não vai formar talentos. Só com veteranos não vai dar chance à meninada. Então o Passo Fundo está no caminho certo e o Gaúcho também com essa linha da manutenção do técnico. Aliás, o Fabiano Datz havia sido convidado por nós para comparecer aqui, mas profissionalmente não pôde comparecer para uma entrevista hoje, mas não vai faltar ocasião. Agradecemos ao empenho do jovem Luiz Carlos Medeiros, não é, que é o assessor de comunicação lá do Esporte Clube Gaúcho, pelo empenho, mas fica para a próxima, portanto, a presença do Fabiano Datz, dizendo, logicamente, do que pensa do Gaúcho a nível de futuro. E o Passo Fundo continua agora investindo nas categorias de base e num treinador, o jovem treinador, o Diego Moraes. Diego Moraes tem uma experiência de mais de 20 anos com as categorias de base e, consequentemente, pode emprestar esta colaboração direta para o Passo Fundo. Aliás, arrancou com vitória, não é, em cima do Aimoré, depois perdeu pelo placar escasso de 1-0 para o Grêmio, mas pode sim tentar ainda a classificação. Toda a confiança no Diego, que está tendo uma oportunidade, jovem da cidade, já tem um grande trabalho há um bom período formando talentos. Para esse trabalho de formação de talentos que o Passo Fundo tem se demonstrado com qualidade, já fez isso, apresentou novos jogadores e bem no primeiro semestre, agora também começa desde o seu goleiro, então o Passo Fundo está formando jovens aí, viu? E o Diego, para esse trabalho, é sem dúvida o profissional certo.
Olha, é bom lembrarmos que nesta rodada do meio de semana, antes da rodada, lembrarmos a classificação da Copa Zagallo, Copa da Federação Gaúcha de Futebol. O Juventude é o líder com 100% de aproveitamento. Tem 6 pontos. Este mesmo Juventude joga num clássico daquela região ali, Rio dos Sinos, Caxias do Sul e tal, o clássico da Serra com o Rio dos Sinos, né? O Juventude joga com o Aimoré de São Leopoldo. O Aimoré tem 3 pontos junto com o Grêmio e Ipiranga e o Passo Fundo. O Passo Fundo, chegando a um resultado, poderá somar 6 pontos já no meio de semana. Isso é muito importante e é fundamental, hein, ô Dantas? Sem sombra de dúvida. E um detalhe que me chama a atenção, né, Carvalho? Tu que já tem, seu Jorge, mais do que nós aí, tem a experiência. Toda a competição, entra alguns dizendo que não querem nada, que é só para participar, barará. Mas o Aimoré, depois que perdeu o Passo Fundo, correu reforçar a equipe, já trouxe 3 ou 4 reforços a equipe do Aimoré de São Leopoldo. Então, vocês vejam que no andar da carruagem, durante a competição, ninguém quer ficar para trás. E, portanto, os jogos, a partir do momento que vão passando, vai criando mais, se torna mais competitivo e as equipes reforçando durante até a data que pode ser inscrito o jogador. Então, me chama a atenção desse detalhe. Muitas equipes vão se reforçar. Por exemplo, o Inter vai jogar com o São Paulo do Rio Grande, né? Obviamente que parece que o Inter é franco favorito. É a pior equipe é o São Paulo do Rio Grande. Então o Inter pode disparar, mas o São José está começando agora, o Grêmio com a sua tradicional fama, e para mim quem errou o pulo foi o Ipiranga. Veio para jogar com o Aimoré aqui achando que ganhava fácil, e estava ganhando, e de repente tomou uma virada. No finalzinho, vocês precisam ver o moral que deu para o Aimoré essa vitória de virada frente ao Ipiranga de Erechim. Aliás, o Ipiranga de Erechim, tu salientou muito bem, está a 2 passos praticamente de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ou Série B? Série B. Série B, né? É. Está na C com um passo encaminhado para a Série B. Pode ser que tenhamos grandes equipes do futebol nacional da Série B disputando contra o Ipiranga no ano que vem aí no Colosso da Lagoa, aqui no nosso vizinho Colosso da Lagoa. E ele vem batendo na trave, já tem chegado em outras oportunidades pertinho. Quem sabe agora seja o ano do Ipiranga, né? Seria muito bom. Aliás, se falou em Erechim, Jorge e Dantas, da colocação do gramado com piso sintético. Uma ideia lá do Ipiranga para breve. Você é a favor do piso sintético, meu amigo? Olha, eu gosto da grama, né? Gosto da grama, mas há quem goste do piso sintético e seria um investimento agora pensando numa Série B. Teria uma verba, enfim, entraria mais recursos. Bem. Tá. Tudo bem, a preferência minha é pro gramado natural, não é? Eu gosto da grama, mas é que tem gente que gosta do sintético. Eu acho um gramado bem cuidado, muito legal, que não pode deixar um gramado descuidado. Um São José da capital, hein? Não, aquele gramado lá não dá, né? Tá danado, não né? tem como jogar bola. Passo Fundo e Monson não tiveram como jogar bola na partida decisiva. Hoje a tecnologia mudou muito, né? O São José tem que pensar a nível de futuro ali para reformular todo aquele gramado, não? Não tem ninguém que elogie aquele gramado do São José. Muito bem. Todos criticam. Olha, eu estou recebendo aqui, faço questão de registrar, do meu amigo Natanael Canabarro, escritor e poeta, o livro intitulado Poesia Livre 2024. Poesia Livre 2024. É um apanhado de aproximadamente 600 poesias e dentre elas está uma selecionada a nível nacional
intitulada Foi Quase um Sonho, que é composta pelo pasfundense Natanael Canabal. Eu agradeço, vou fazer bom uso desse livro e fica à disposição também de você, meu caro Luiz Carlos Carvalho, que tem aquela veia poética. Beleza? Sem dúvida. Poesia é fundamental em nossa vida. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos falando em esporte daqui a pouco. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Alô, amigos telespectadores, senhoras e senhores, o nosso abraço porque estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pelo seu aplicativo, o aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, estamos conversados. Pode também nos ver e nos assistir pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje tem aqui na bancada o nosso amigo desportista, radialista, jornalista e advogado, chefe do Departamento de Esportes da Rádio Planalto, Luiz Carlos Carvalho. E lá do outro lado da tela, em Canoas, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Ainda nós vamos falar um pouco sobre as atividades do nosso Esporte Clube Passo Fundo e do nosso Esporte Clube Gaúcho. Eles que disputam um campeonato paralelo agora, para não parar nesse segundo semestre, jogando a Copa Zagalo, instituída pela Federação Gaúcha de Futebol. Conforme dissemos no primeiro bloco, o Passo Fundo estreou com vitória em cima do Aimoré, o Gaúcho com um empate diante do Internacional de Porto Alegre e depois, então, uma derrota fora de casa. Mas isso aí é normal, não é? Isso é praticamente normal. Vamos analisar, Luiz Carlos Carvalho e Carlos Dantas, os compromissos do Passo Fundo depois da rodada deste meio de semana. Passo Fundo e Gaúcho devem folgar por aproximadamente 10 dias, 12 dias, não, Luiz Carlos Carvalho? Cada rodada folga uma equipe. É o número ímpar. 9, não é? Então, o Gaúcho vai folgar nesta rodada do meio de semana. Passo Fundo enfrenta o São José no Vermelhão.
Gaúcho, e depois? Daí na quarta que vem o Gaúcho vai jogar e o Passo Fundo vai folgar. O Passo Fundo folga com o Gaúcho jogando aonde? Em Rio Grande, Aldo Raposo contra o São Paulo. E o Passo Fundo, daí na outra semana, dia 18, joga em Erechim contra o Ipiranga, no Colosso da Lagoa. E o Gaúcho recebe o Aimoré. Portanto, o Aimoré jogará as 2 partidas do primeiro turno em Passo Fundo. Muito bem. Aí está, Dantas. É de se lamentar, né, que vamos ficar aí sem futebol profissional. Ao menos sem futebol profissional, porque o futebol amador continua andando a beça aí na cidade de Passo Fundo nos finais de semana. Mas não vai ter só numa semana. O Passo Fundo e na outra é o Gaúcho. Então, no meio da semana, Passo Fundo igual vai ter partida de futebol por essa competição. Ô Carvalho, tanto o Passo Fundo como o Gaúcho, algum jogador te chamou a atenção, por exemplo, no Passo Fundo, exceto o Michel, né, que já é um antigo conhecido. Mas dessa gurizada nova que entrou aí, o que te chamou a atenção aí? Os novos, a gente tem que ter aquela paciência, estão chegando agora, vão ter oportunidades. Nós lembramos dos experientes que estão aí no Passo Fundo. Tem o Amaral, jogador rodado, que vem do União Frederiquense. O Wilson Júnior, que voltou ao clube, faz boa dupla aí com o Michel. Da Juventude a gente vai ver nos próximos jogos, é a sequência de trabalho. Do Gaúcho a gente confia também no Baiano, jogador que vem lá do Glória de Vacaria, também experimentado no futebol. O Jardel permaneceu, volante que foi importante nos últimos jogos, principalmente ele foi o melhor em campo lá diante do Veranópolis na vitória por 2-1 no Antônio Davi Farina. É sequência, esse é um campeonato rápido. A gente vai ver a gurizada aí nos próximos jogos, vamos saber, esse aqui tem futuro, esse aqui pode ser lapidado, então vamos dar aí um voto de confiança para cada um dos meninos que forem entrando, tanto no Passo Fundo como no Gaúcho. É isso, Dantas? Bom, ótimo, é sensacional, porque o Carvalho está mais próximo do que eu. Eu sou do tempo ainda que gosto de acompanhar treino, mas agora nesse momento eu não posso, mas eu vi os jogos, me chamou a atenção dos gurizada, novo. Tem o número 11 do Gaúcho, me parece que é meio gurizão, mas é como tu disse, né, Carvalho? Ele tem boa vontade, habilidade, mas falta lapidar, muito precipitado. Então, no Passo Fundo, já é aqueles guri que já vinham da categoria de base, né? Então, o Passo Fundo já vem com a estrutura montada. Vamos ver, tem que ter paciência, como diz o Carvalho, para que não se queime essa gurizada, e o ponto principal, que mantenha uma coluna dorsal, tanto Gaúcho como Passo Fundo, para a Série A2 de 2025, que vai ser difícil também, vai ser complicado. Uma pergunta para os dois da bancada aí, alguém sabe alguma novidade do União Frederiquense, que até agora estava sem presidente? Também estamos aguardando as novidades aí do União Frederiquense. E também é uma força da nossa Série A2. A gente espera aí que encontre o seu bom caminho. É sempre um grande adversário, tanto para o Gaúcho como para o Passo Fundo. A gente espera aí boas notícias em breve aí do União Frederiquense. A comunidade de Frederico Westphalen está sensibilizada. Acredito que não vai faltar aquela verba necessária, que não vá nada a leilão, nada a penhora, porque a comunidade é muito forte. De Frederico Westphalen. É uma torcida apaixonada, viu? Uma das mais apaixonadas que nós temos na nossa região. Muito bem. Sanados esses probleminhas aí do Frederico Westphalen e tal, que aconteça realmente, né? Que alivie o cofre e, consequentemente, as dívidas, nós vamos pensar que Passo Fundo e Gaúcho possam revelar alguns elementos, alguns jovens jogadores, como o caso de um menino que apareceu da noite para o dia, do Cudê para o Roger no Internacional, o Gabriel Carvalho. Pois é. Extraordinário jogador. O que ele jogou diante do Juventude foi impressionante, foi extraordinário, fundamental na vitória do Internacional. Vem crescendo a cada jogo. Tem que dar chance para o jovem, mas o que não dá para lançar jovens só com jovens ao seu lado, tem que colocar o experiente
para ele encontrar o caminho, a boa orientação. Mas o detalhe é esse, o jovem tem que ser aproveitado, tem que ser lançado. Ele vem de sangue novo, ele vem com mais vontade, ele vem com mais determinação. Isso aconteceu com o Daniel Carvalho, né? Menino, completou 17 anos agora, mês passado, né? E assumiu a titularidade. E o Patrick, o Alan Patrick, que se cuide, porque senão ele vai continuar assistindo os jogos na Casa Mata. Porque o Roger, ele tem um estilo de jogo, exige dedicação permanente, ficar esperando bola. O Alan Patrick tem que se adaptar ao esquema do Roger, senão ele vai sobrar no Internacional. E o Gabriel Carvalho entrou muito bem. E tem outros aí que estão tendo oportunidade no próprio Internacional. O que é fundamental para o Roger é o tempo, trabalho. O Roger trabalha muito. A gente percebe jogadores que não vinham correspondendo com o Roger e estão jogando. E estão crescendo na equipe. Então tem que dar oportunidade, dar tempo para o treinador. Isso é fundamental. Dantas? O que me chama a atenção é o seguinte, que com o Cudê, todos os jogadores que ele trouxe, até tinha alguns com bom futebol, mas é muita bruxaria. Não era profissionalismo. Olha o detalhe no final do jogo do Juventude, do Inter contra o Juventude, ou Juventude contra o Inter, lá em Caxias. Terminou o jogo, vitória do Inter. Quem é que sai do túnel, chama o jogador e manda agradecer a torcida do Inter que estava lá no Alfredo Jaconi? D'Alessandro. Se o Grêmio hoje tem o Renato, para mim, já em fim de carreira dentro do Grêmio por um tempo, hoje o Internacional tem D'Alessandro, que na sua posse ele disse: eu estou aqui acima de tudo, não em nome de um ou de um presidente ou de outro, eu estou em nome do clube chamado Esporte Clube Internacional. E era isso que estava faltando no Inter. Não pode haver divisão política. Profissionalismo é fundamental. E o Roger pensa que nem o D'Alessandro. Eu acho que essa equipe do Internacional pode estar enganada. Vai longe. E o Grêmio, se não se cuidar com essa filosofia que o Renato resolve tudo, vai para a segunda divisão. Jesus já está chamando. Concorda, Carvalho? Sim, aí no trabalho do Roger eu destacaria ainda o Borré. Hoje é uma liderança. Trabalho do Roger. O Borré recuperou a sua confiança, vem fazendo gol, vem liderando. Capitão. Sim, capitão. Ele corre, não acredita em bola perdida. Então, um exemplo desse trabalho do Roger. Quanto ao Renato, falta alguém ao lado do Renato, faltaria ao lado do treinador um D'Alessandro, uma liderança. Quem é esse nome hoje no Grêmio Porto Alegrense? Não pode ficar tudo no Renato. Quem é que vai estar aí no dia a dia? Só o Renato não vai resolver. Tem dias que o Renato não está sendo feliz. Foi contra a equipe do Atlético Mineiro. O Renato mudou errado. O time estava com a vitória, encolheu, ficou chamando o adversário e acabou levando. Então, nem sempre o Renato vai ser feliz. Dessa vez não foi. Os jogadores também não foram. E o Grêmio perdeu aí 3 pontos preciosos. Classificatória para o Mundial. Me parece que o Brasil não está acomodado, não. Né? O Brasil está ali entre os 7 primeiros classificados, ou possíveis classificados, mas seria o 7º na tábua de classificação. A Argentina lidera com tranquilidade, não é? E nós teremos 2 jogos agora contra o Equador e contra o Paraguai. O que te parece, o que parece para vocês, Carlos Dantas em primeiro plano e depois para o Luiz Carlos Carvalho? O Brasil dá a volta por cima diante do Equador e do Paraguai, volta ali para entre os 4 melhores do grupo ou ainda vai patinar até o final para tentar a classificação? Olha, eu como bom brasileiro, eu não tinha me ligado ainda nessa chave da classificação. Aí fui olhar, 6º lugar o Brasil. Claro que não é o fim do mundo. Se vencer o primeiro compromisso, que é com o Equador. Parece, depois é o Paraguai, tem 7 pontos. Vai para 10, já entra entre os 4. Só que para vencer o Equador, o Brasil vai ter que melhorar muito. Porque hoje, nesse momento,
pelo futebol que o Brasil vem apresentando, uma equipe em formação, embora o Dorival Júnior seja um bom treinador, se o Brasil não se virar, vai ter que classificar com a Oceania. Porque, olhem bem, a Argentina tem 15, Uruguai tem 13, Colômbia 12, Venezuela 9, Equador 8, o Brasil 6. Ainda tem o Paraguai que tem 5, o Chile tem 5, a Bolívia 3 e o último o Peru que tem apenas 2. Então, ou o Brasil acorda, porque pelo futebol que vem apresentando, nesse momento o Brasil não classificaria, na minha opinião. O retrato foi a participação na Copa América. O Brasil ficou a dever futebol. Eu acho que foi prejudicado pela arbitragem contra a Colômbia. O Brasil acabou indo para enfrentamento mais difícil. Mas é hora de mostrar, se não um grande futebol, pelo menos a condição de conquistar os pontos. Agora, mais do que jogar bem, é ganhar. Precisa ganhar do Equador de qualquer maneira nesta sexta-feira em Curitiba. E depois uma nova vitória contra o Paraguai fora de casa. O Paraguai que não vem bem também. Na pior das hipóteses, 4 pontos. Mas são necessários 6 para o Brasil dar uma arrancada. E o que vale é classificar para a Copa do Mundo. Se for em quinto, quarto, primeiro, não faz a menor diferença. Chegar em primeiro e na Copa do Mundo você cair fora numa primeira fase ou no primeiro jogo eliminatório, Copa do Mundo é torneio. O Brasil fez grandes campanhas, ser o primeiro colocado com um quadrado mágico nas eliminatórias, foi na Copa do Mundo, decepcionou 2006. Às vezes tinha uma grande seleção, como foi em 82, num jogo deu tudo errado. Então, primeiro é garantir os pontos, chegar na Copa e aí é uma outra história. Dorival Júnior no comando da seleção brasileira de futebol. É o cara, no entender de vocês, ou não? Eu gostaria do técnico do Palmeiras ainda, mas não fecharia certamente seu estilo com o comando da CBF, não ficaria um jogo na seleção brasileira. Então, no cenário atual, o Dorival é o nome mais indicado. Olha, eu discordo do Carvalho. Nós não precisamos de treinador de fora. O que nós precisamos é mudar a filosofia em termos de seleção, em termos de CBF. Veja que o próprio Renato falou, nessa bagunça eu não vou. Olha, se deu para o Renato se dar esse luxo, que é o maior sonho dele. Então o que precisa na seleção brasileira não é trocar de técnico brasileiro por técnico estrangeiro. O que precisa é mudar a filosofia de trabalho, ser uma coisa seríssima. A CBF está sob júdice, o presidente está lá mediante liminar, ex-presidentes estão presos ou condenados, cumprindo pena com tornozeleira. Bom, isso aí acaba com a moral de qualquer entidade. Então o problema não é treinador. Eu sei que o futebol brasileiro está em decadência. Por quê? Por vários fatores. Um é esse, falta de comando da CBF. Segundo, essa pressão dos calendários apertados que estão matando as fontes que são os campeonatos regionais. Olha, se não era para ter uma série segundo turno, um grande campeonato no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não dá, não tem data. E os jogadores, a minha opinião e a minha tese, não tem tempo para respirar. Ele ganha milhões e tem vitamina, mas não é assim, professor. É um ser humano. Para mim, o futebol brasileiro hoje é quase, ou se não é, um verdadeiro trabalho escravo. A prova está aí, Tite com o coração estourado, Muricy Romário, coração estourado, não pode viver mais nenhuma emoção porque são capazes de morrer na frente da televisão. Eu acho que tudo é momento. A seleção da Argentina ficou 36 anos sem ganhar nem Copa América. Uma geração agora que tem Messi, Di Maria, que vai se encerrar. O futebol brasileiro hoje, o Brasil não tem adversário quase em Libertadores. O futebol do Brasil domina o futebol sul-americano. Só que não se reflete na seleção brasileira esse poderio aí que a gente fica a se indagar. Mas a CBF nunca foi um exemplo de organização. O Brasil ganhou Copas do Mundo com a CBF, com várias questões de bagunça e investigação. A CBF não era um exemplo de organização em 94, não era em 2002. Acontece que lá no vestiário o treinador fechava com o grupo e os resultados chegavam. Então, se não tiver ali dentro do vestiário um grupo fechado com o treinador,
Não é a CBF bagunçada, organizada, porque organizada vai demorar muito para a gente encontrar a nossa Confederação Brasileira de Futebol. Ok. Nós estamos conversando com Luiz Carlos Carvalho, narrador esportivo, diretor de esportes da Rádio Planalto, e com o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. Carvalho, você como tricolor que é, na capital carioca, depois eu não vou dizer outras coisas. Aqui não, na terrinha não sei. Na capital carioca você é pó de arroz. O Fluminense teve na corda bamba e parece que acordou. A que se deve essa acordada do Fluminense no Campeonato Brasileiro? Aqui no Rio Grande do Sul eu sou Passo Fundo, Gaúcho e Passo Fundo Futsal. Em nível de Brasil, Fluminense. Eu dizia o seguinte, o Fluminense só vai voltar a ter bons resultados quando deixar de levar gol todo o jogo. Era muito gol, um atrás do outro, especialmente no final das partidas. Quando voltarem, os jogadores chegarem, outros, o Thiago Silva principalmente, o time vai se acertar. E o Mano foi feliz, as alterações foram feitas. E o Thiago Silva, para o ouvinte ter uma ideia, o telespectador, os nossos amigos, enfim, nós temos aí hoje Thiago Silva com 7 partidas no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 1 empate, nenhum gol sofrido. Com o Thiago Silva em campo no Brasileiro, o Fluminense não levou 1 gol. Isso é liderança, e com isso o Thiago Santos também cresceu ali na zaga tricolor. E esse reforço que veio também para a lateral esquerda, o menino Marcelo, não é? O menino Marcelo foi para o banco. Trabalho do Mano Menezes. Ele acabou sentindo, numa partida, então, não está com as suas melhores condições físicas, não tem mais condições de jogar 90 minutos. Mas é um bom jogador, logicamente, né? Sim. É experimentado, conhece tudo de futebol. Quem está numa grande fase chama-se Ganso. Ganso tem sido um jogador ali de passes espetaculares. O Ganso vive uma grande fase no Fluminense. E dá-se o dedo também do Mano Menezes em cima do Ganso, né? Que fez trabalhar. Fez. E o Mano foi feliz com a ideia de primeiro não levar, acabar com aquela ideia de ficar tocando bola para trás, que era do Diniz, que deu certo numa temporada, se esgotou. Muito toque para trás. Isso vinha fazendo o Fluminense chamar o adversário para sua meta. O Mano acabou com essa aí. O goleiro pode dar chutão na bola. Não só o Fluminense, como outras equipes aqui, inclusive do estado do Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, o próprio Juventude, adotaram essa mania, não, Dantas, de jogar a bola da intermediária para o goleiro, de jogar com o goleiro, depois o goleiro rechaça lá no outro lado. Por que não faz isso o próprio zagueiro? Não, Dantas? A verdade é a seguinte, né? Desculpa. Vamos querer imitar os estrangeiros. O Cudê, o Diniz fez isso, o Cudê tentou fazer no Internacional. Num país caindo de futebol, sempre foi para frente. A habilidade do futebol brasileiro, olha esse Gabriel Carvalho, vê se ele retarda a bola, ele pega a bola, mesmo com 17 anos, não tem medo do adversário, vai para cima. Só que tu tem que ter um esquema, como diz o Renato. Quem sabe jogar não pode marcar, embora hoje seja obrigado a marcar. Voltar para marcar, para não carregar a defesa. Agora, quem é habilidoso tem que ir para cima. O passe que o Ganso deu para aquele gurizão do Fluminense fazer aquele golaço nesse fim de semana. O Ganso, se não tivesse sofrido cirurgia no início da carreira, seria um dos maiores craques do futebol brasileiro, junto com o Ronaldinho Gaúcho. Mas, infelizmente, ele perdeu os ligamentos cruzados, ele perdeu força, explosão que é necessário, né, para quem usa muito a velocidade e a habilidade. Então, a cirurgia de menisco acaba com a carreira de um jogador. Luiz Carlos Carvalho, Carlos Dantas, nós já estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje e eu vou aproveitar para enviar um abraço para o Chico da Bocha, o Ivan Dreyer Simões, pois o 15 de novembro é vice-campeão estadual e está classificado para o Mundial de Bochas, hein? Vamos ser representados por duplas de Passo Fundo, portanto. Um abraço para o pessoal do 15 de novembro pela grande conquista. Embora atrasadamente, já
deveria ter feito no programa anterior, me passei, mas me penitencio agora. Então, um abraço para o pessoal do 15 de novembro e sucesso representando o Rio Grande do Sul. E a você, Carvalho, a você, Dantas, o nosso muito obrigado e as suas despedidas. Muito obrigado, é sempre uma alegria estar por aqui, sempre bom conversar com você sobre esporte e até uma próxima oportunidade. Dantas. E para mim é um privilégio trabalhar com o Carvalho, né? Eu considero ele assim um dos caras que do futebol, em termos de futebol e no rádio gaúcho, que tem a melhor memória. Eu escuto o Carvalho de vez em quando, não todos os dias, porque senão vou virar ouvinte dele, né? E seria uma honra. A memória que tem o Carvalho de dados e fatos do futebol é sensacional. Parabéns por esse privilégio que Deus te deu, Carvalho. E para encerrar, alô, torcida do Passo Fundo, nós vamos para cima e não tem ninguém para nós. Vamos lá! E não me jogue cerveja na quadra, porque você vai estar beneficiando o adversário. Quem jogar cerveja na quadra, aí, para mim, é do Sport Recife. Um abraço e até a próxima. Encerrando a participação do Dantas, esta bela lembrança, porque o Carvalho realmente é um arquivo vivo do nosso esporte. Um abraço, senhoras e senhores, e para lembrar, olha, a pandemia, o Covid, a gripe influenza não pararam, elas estão soltas por aí. A mudança climática também está solta. Consequentemente, nós queremos que você se cuide, faça a vacina, se recupere e fique conosco, porque nós queremos que você fique sempre aqui na TV Passo Fundo. Amamos vocês. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.